Me fizeram algumas perguntas sobre produção de conteúdo na internet e eu achei que seria interessante a gente falar sobre isso, já que eu estou fazendo justamente um mês só de conteúdo todos os dias e por isso eu estou aqui hoje. As perguntas que me fizeram estão relacionadas a você ter um canal no YouTube e já tinham me perguntado outras vezes. Muitas pessoas já demonstraram, por exemplo, insegurança e dúvidas no eu gostaria de dizer coisas na internet, mas não sei se eu deveria montar um canal ou não. E essas perguntas especificamente estão relacionadas a como é que a gente fala publicamente sobre temas e mantém, apesar dessa exposição, a nossa saúde física, emocional e o que, gente? E profissional. E considerando a violência que a gente tem hoje tão aberta na internet, que as pessoas trazem os comentários ali sem nenhuma preocupação com o que vão dizer, né? E a outra pergunta, também relacionada a essa coisa da produção de conteúdo, tem a ver como é que a gente lida com essa comunicação em sentidos práticos. Então, assim, produzindo para várias redes e ao mesmo tempo preservando a sua intimidade. A primeira coisa é quando você começa a produzir conteúdo e falar aquilo que você pensa na internet, você tem que ter consciência de que muita gente pode não gostar daquilo que você está produzindo e existem maneiras muito diversas de expressar esse não gostar na internet. A primeira delas e a mais comum é aquela do ódio mesmo, das pessoas virem do seu canal e dizerem as coisas mais malucas. E você pode falar com youtubers grandes e pequenos e você vai ver as mesmas reações. Muitos ficam nervosos, tensos, tristes. Alguns começam até a procurar os perfis dessas pessoas para ver quem são essas pessoas que de repente destilam ódio na sua página. O que começa a acontecer é que muitas pessoas que produzem conteúdo no YouTube criam tags dentro do canal para impedir que comentários preconceituosos, de ódio mesmo, apareçam diretamente no canal. No meu caso específico, eu tive um vídeo que gerou uma atenção muito grande e muitas pessoas começaram a aparecer no meu canal para brigar comigo. E não era um diálogo, não era uma crítica construtiva, era efetivamente xingamento, gente dizendo que eu era burro, idiota, ou seja lá o que for, sem nenhum fundamento para uma conversa. E eu fiquei muito perdida no começo, nunca tinha me acontecido dessa maneira, porque foi uma enxurrada de comentários. E aí eu aprendi com outros youtubers a ideia de fazer esse bloqueamento dessas mensagens que são hostis. Foi o que eu fiz e foi o melhor caminho, porque o que eu observei é que uma mensagem vai chamando a outra. Então o que me aconteceu é que muitas pessoas começaram a vir uma atrás da outra e uma no comentário da outra, e aí uma me xingando em cima da outra pessoa. Você tem razão, ela é uma puta, ou seja lá o que for. Então foi um período muito louco. Eu não queria bloquear as mensagens porque eu achava que as pessoas tinham o direito de dizer o que elas quisessem, mas o que eu observei é que elas estavam sendo só violentas e que eu deveria me preservar porque estava sendo muito estressante para mim. Foram dias que eu recebia no celular essas mensagens e elas eram realmente muito hostis, então eu fiz essa escolha. Acho que um outro ponto importante de pensar é que quando você começa a produzir conteúdo na internet, você pode começar a criar uma expectativa de que as pessoas vão te dar um retorno. E esse retorno tem diferentes formatos. Desde os comentários que as pessoas te fazem, que podem ser legais ou não, aí é um julgamento, né, que a gente vai fazendo ao longo do caminho, e até com relação aos números. Eu já falei disso aqui algumas vezes, porque eu sei que isso está muito na vida das pessoas que produzem conteúdo no YouTube. Às vezes as pessoas não falam disso, a gente fala, não, eu não ligo para número, mas é muito difícil você não se apegar a eles quando você vê outros canais crescendo, quando você vê só canais grandes conversando com canais grandes, ou seja lá o que for. Então, quando você monta um canal no YouTube, você tem que ter a consciência de que esses números não aparecem da noite pro dia e de que às vezes você acha que aquele canal é enorme, mas na verdade, nos caminhos do YouTube, ele é um canal pequeno. Algumas pessoas já me perguntaram, como é pra você ter um canal com quase 7 mil pessoas? Veja só, dentro do YouTube, esse número é um número pequeno. Veja, eu, Janaísa, sou super feliz com esse número. Eu acho um número enorme. É um monte de gente. Mas eu não sou reconhecida na rua, as pessoas não me param para pedir minha opinião, ninguém me bate porque me ouviu falando sobre um tema ou outro, porque o meu canal ainda é um canal pequeno. Quando me perguntam sobre a minha sanidade mental, o que eu procuro fazer é manter a calma quando eu recebo comentários que são mais hostis. Isso não é simples, isso não é óbvio, mas justamente por ter um canal que é menor, eu ainda respondo todos os comentários e eu recebo poucos comentários que são negativos.
Não negativos no sentido de crítica, mas negativos no sentido de violentos. Eu tive esse episódio, que foram muitos comentários de uma vez, já há vários meses, e depois disso eu tive alguns poucos comentários que foram mais hostis. Você fica assim nervoso na hora, mas depois de um tempo você aprende a administrar com uma resposta, tentando conciliar uma conversa. O que acontece também às vezes é que as próprias pessoas do canal vão moderando um pouco essa conversa, vão lá no comentário e fazem um outro comentário. O que eu procuro fazer é não fomentar a violência, o que é difícil porque às vezes a pessoa responde você continuando a violência, mas é um exercício para não tentar fomentar essa violência porque eu não vejo por que manter isso. Com relação aos temas, o meu canal começou para falar de linguagem e comunicação no ambiente de trabalho, como eu já disse aqui também algumas vezes, e aos poucos ele foi não mudando, mas porque temas variados me interessam. Então, me interessa problematizar questões que eu considero importantes na nossa sociedade, diferentes formas de preconceito, diferentes formas de opressão, e porque muitos desses temas também têm um vínculo com a linguagem, eu sigo falando sobre eles e sigo falando sobre linguagem, não em todos eles, mas na maioria deles. E por conta disso, o meu canal é um canal em que eu não trago muito sobre a minha vida pessoal. São poucos os casos em que eu vou falar sobre a minha vida pessoal e acaba que está sempre relacionado a temas que me interessam. Então, quando eu falei de uma enfermidade com a qual eu venho convivendo, é porque eu acho que ele é um tema importante de se discutir, porque a gente está falando sobre corpo, sobre a maneira como os padrões estão aí embrenhados na nossa sociedade, as dificuldades que a gente vive enfrentando esses padrões, embora no meu caso, eu seja uma mulher branca, classe média, e que tenha vivido dentro de vários padrões ao longo da minha vida, e, portanto, tenha vivido uma série de privilégios. E também, por conta disso, eu procuro trazer no canal pessoas que eu acho que seriam interessantes falar. Nem sempre eu consigo, nem sempre as pessoas estão disponíveis ou interessadas em conversar comigo, mas quando elas estão interessadas, eu procuro trazer, porque eu acho interessante trazer outras perspectivas. Porque também tem uma outra coisa que eu considero importante da gente, para quem quer produzir conteúdo na internet entender, é que você não é o dono da verdade, nem a dona da verdade. Aquilo que você está dizendo é um recorte de um período, não só da sua história, mas também da própria história da sociedade em que você vive. Eu acho importante que eu entenda, que as pessoas entendam, que o fato de eu ser uma pessoa que produz conteúdo na internet não faz de mim uma especialista em tudo. Então, muitas vezes eu estou trazendo opinião, mas isso não significa que eu seja a grande rainha conhecedora de todos aqueles assuntos. E aí é por isso que acaba que você traz outras pessoas, mas que você estuda coisas e que você traz opinião sobre elas, muitas vezes sem ser um especialista sobre aquilo. E isso é um elemento que eu considero fundamental, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de produzir conteúdo na internet porque acham que precisam saber tudo sobre tudo. E se você conversar com outros produtores, você vai ver, às vezes o cara tem um canal há 7 anos e o que ele produziu lá no começo, hoje ele não corrobora mais as ideias que ele mesmo produziu e trouxe antes. Porque conhecimento é produção, é construção, é essa interlocução com essas outras pessoas que pensam diferentes de você. Então, tudo isso faz parte desse processo de construção. E aí é importante que você tenha a humildade e a simplicidade de entender que o seu interlocutor sim traz uma outra ideia que você pode dialogar com ela. Isso é um caminho que é difícil, porque muitas vezes a gente coloca aquela ideia ali, a gente se sente exposto e a gente acha que as pessoas estão julgando a gente. Essa semana mesmo eu conversei com uma amiga, durante dias a gente ficou falando sobre produção de conteúdo na internet e sobre essa berlinda que as pessoas se sentem colocadas, assim. Essa ideia também da gente querer ser sempre, não é de estar certo, mas de receber a aprovação das outras pessoas. Se você está produzindo conteúdo na internet, isso é uma ilusão. Você não vai ter a aprovação de todo mundo. E eu nem acho que esse é o propósito de se produzir conteúdo na internet. Eu acho que se você tem vontade de montar um canal no YouTube, olhe o que as outras pessoas estão fazendo, veja se os formatos te agradam, veja se você se vê fazendo aquilo, se expondo, ouvindo outras opiniões. Se você acha que você não vai ser bombardeado com outras opiniões, e que aquilo vai te fazer mal, que aquilo vai te agredir. A maioria dos comentários das pessoas não me agridem, inclusive as críticas. Às vezes dá uma balançada, mas elas são importantes. Eu estou amadurecendo, eu estou crescendo enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto alguém que quer aprender. Mas nem todo mundo tem facilidade de lidar com isso, e nem sempre a gente tem facilidade de lidar com isso. Então, é um pouco essa ponderação que a gente tem que fazer aí. No geral, eu acho a experiência ótima, eu me divirto, eu acho muito legal. Então, tá, chega. Eu ando falando demais. Um beijinho, tchau, tchau.